E aí pessoal, bom dia para vocês, tudo bem com todos? Espero que estejam bem, estejam em casa, né? Orando, rezando para que esse período passe o mais rápido possível. Bem pessoal, meu nome é Jair Nunes e a gente vai trabalhar hoje a disciplina de Química, tá? Eu preparei aqui um slide que a gente vai apresentar. Desse slide eu vou fazer um resumo de tudo que a gente viu, ok? Em seguida eu vou disponibilizar uma ficha para vocês, para que vocês tentem fazer em casa. E o segundo passo da nossa aula, eu vou resolver as questões que eu deixei de física da aula passada. Uma vez que surgiram algumas dúvidas dos alunos, então a gente vai resolver aqui as questões, tá ok? Então, vamos começar. Então, pessoal, vê só. Introdução, matéria e suas propriedades. Uma visão macroscópica, ou seja, uma visão do todo. Então, o minério de ferro, por si só, a gente chama aqui de hematita. Essa pedra aqui, ó, de uma forma rudimentar, ela se apresenta desse aspecto aqui. Ela por si só, quando a gente vê o olho nu, é simplesmente uma pedra. Porém, essa pedra ela é muito utilizada no minério e é através dela que a gente consegue formar novas substâncias. Então, o minério de ferro, a hematita, como é encontrada na natureza, à primeira vista parece não ter utilidade nenhuma na nossa vida. Porém, se for aquecido com calcário e carvão na presença de ar, obtemos o ferro, tá? A partir do qual podemos produzir o aço. Então essa pedra, quando colocada em contato com o calor, juntamente com o calcário e o carvão na presença de ar, a gente obtém o ferro. E a partir daí a gente também pode obter o aço. E existem algumas lojas que faz bijuterias usando essa pedra hematita, tá ok? Então a hematita, o carvão, o calcário e os gases, oxigênio e nitrogênio presentes no ar são algumas das substâncias que completam o mundo material. Então o nosso mundo ele é composto basicamente de substâncias. Pode ser o ferro, no caso aqui a hematita, o carvão, o calcário, os gases, oxigênio e nitrogênio, certo? O ar, enfim. A química está presente em quase tudo em nossa vida. Tá ok? Então o estudo da química envolve a matéria. Lembrando que matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. As substâncias que a constituem e suas transformações. Então, química trabalha a matéria, as substâncias e suas transformações. Então, de um modo geral, a gente pode enunciar química como sendo o seguinte: química é uma ciência, ou seja, é o ramo do conhecimento humano que visa compreender melhor alguns fenômenos que ocorrem na natureza, em laboratório, estudando com uma linha organizada de trabalho denominado método científico. Tá ok? Então aqui uma definição da química. É claro que nos livros didáticos existem várias definições, mas de modo geral eles se completam. Tá ok? Vou passar para o próximo slide. Então a gente tem aqui, ó, estados físicos da matéria. Ora, a matéria ela se encontra em três estados fundamentais, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Então, observe aqui o estado sólido, observe aqui o estado líquido e observe aqui o estado gasoso, de uma forma microscópica falando. Então, o estado sólido, quais são as características do estado sólido? Ele tem um volume fixo, ele tem uma forma própria, ele não sofre compressão, tá ok? Ele é muito difícil de se comprimir.
ele é difícil de ser atravessado, é muito difícil você atravessar um sólido, e ele não se move espontaneamente. Então a gente tem aqui algumas características do estado sólido da matéria. O estado líquido adquire a forma do recipiente que eu contenho. Como é que a gente pode observar isso? Se você pega a água e coloca dentro de um recipiente cilíndrico, a forma da água vai ser um cilindro. Se você pega essa água e coloca dentro de um aquário, por exemplo, qual vai ser a forma da água? A forma do quadrado. Por quê? Porque o líquido não tem a forma própria, ok? Outra característica do líquido, ele pode ser atravessado com facilidade. Ele pode escorrer. E uma característica importante, dificilmente ele sofre compressão. Tanto o sólido como o líquido, dificilmente ele sofre compressão. Tá ok? E uma característica do estado gasoso agora, ele tem a forma do recipiente, assim como o líquido. Ele ocupa todo o espaço do ambiente. Uma coisa que a gente pode observar como exemplo é o mau cheiro, né? O mau cheiro tem uma característica de se expandir com muita facilidade dentro de um ambiente que a gente está. Tanto é que você estiver dentro de um elevador, por exemplo, e tiver um mau cheiro, logo todo o ambiente vai estar contaminado. Então isso é uma característica do estado gasoso. Tá ok? Outra característica do estado gasoso, ele sofre compressão e expansão com muita facilidade. E também ele é atravessado também com muita facilidade, ok? Então a gente viu aqui, os estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso, e a gente viu as características de cada um. E aqui embaixo eu coloquei um desenho representando microscopicamente como essas partículas estão organizadas, tá ok? Vamos para lá para o próximo. E aí a gente tem uma mudança de estado físico, tá? Então a gente tem aqui o sólido, o líquido e o gasoso. Quando a gente sai do estado sólido diretamente para o estado gasoso, a gente tem o que a gente chama de sublimação. Como exemplo de sublimação, a gente pode usar aquela naftalina, que comumente a gente usa em guarda-roupas, né? Então você coloca lá aquela pedrinha de naftalina e com o tempo você vai observar que ela vai desaparecer. Ou seja, ela passa direto do estado sólido para o estado gasoso. Do estado sólido para o estado líquido, a gente tem a fusão. E o que seria o inverso? Ou seja, do estado líquido para o estado sólido, seria exatamente a solidificação. E aí a gente tem do estado líquido para o estado gasoso, a gente tem a vaporização. E do estado gasoso para o estado líquido, a gente tem a liquefação ou condensação. Se a gente quiser sair do estado gasoso para o estado sólido, a gente tem a ressublimação ou a sublimação inversa, ok? Então observem que todo esse processo aqui de mudança de estado físico, ele só ocorre por quê? Porque há uma variação de temperatura. Ou vai absorver calor, ou vai liberar calor. Aí eu coloquei aqui, duas observações. Fusão, vaporização, no caso a vaporização, a gente pode também chamar de ebulição ou evaporação, e sublimação são mudanças de estados que ocorrem absorção de calor. Ou seja, esses processos são denominados processos endotérmicos. Tá ok? E a solidificação, a liquefação ou condensação e a sublimação e ressublimação são mudanças de estado que ocorrem com a liberação de calor. Essa liberação de calor a gente chama de processos denominados exotérmicos. Ok? Vamos para o próximo. Então aqui a gente tem, graficamente falando, como é que funciona toda essa mudança de estado físico. Então eu tenho aqui um gráfico, temperatura por tempo,
Imagine que essa substância se encontra inicialmente no estado sólido, ok? Então ela vai absorvendo calor e chega aqui até 0 graus Celsius. A partir de 0 graus Celsius está havendo aqui uma transformação, ou seja, ela está saindo do sólido e está entrando no estado líquido. Então esse primeiro ponto aqui a gente chama de ponto de fusão. Eu tenho aqui uma temperatura 1 e eu tenho aqui uma temperatura 2. Então observe aqui que a 0 graus Celsius, isso aqui é uma constante. Então nós temos aqui o que a gente chama de patamar. O que é um patamar? É quando a temperatura ela é constante. Então nosso primeiro ponto aqui a gente chama de ponto de fusão. Está vendo uma passagem do estado sólido para o estado líquido. A partir de T2, observe que a temperatura aqui, ó, ela tende a aumentar. Nesse intervalo de tempo aqui, a substância já se encontra no estado líquido, ok? A 100 graus Celsius, observe que a partir de 100 graus Celsius, a minha temperatura ela já vai ficar constante. Então a gente tem aqui um segundo patamar, que a gente chama de ponto de ebulição, que ele vai de T3 até T4. Então, a partir de 100 graus Celsius, essa substância ela já passa para o estado de vapor, ok? Então, recapitulando aqui, todo esse processo aqui, ele está recebendo calor. Então, está havendo uma transformação. Ele está saindo do sólido até o estado gasoso, ou seja, até o estado de vapor. Observe que você tem aqui dois pontos fixos, que a gente chamou o primeiro ponto fixo de ponto de fusão e o segundo ponto fixo de ponto de ebulição. Essa substância aqui, esse comportamento gráfico aqui, essa substância é a água pura, tá? Ela funciona exatamente dessa maneira aqui. Essa substância é água pura, ok? Então, submetendo uma certa quantidade de gelo ao aquecimento e anotando as temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado, ao nível do mar, a pressão é de 1 atm, a gente obtém exatamente esse gráfico aqui, ok? Então essa substância é uma substância pura, ou seja, é a água propriamente dita. Ela apresenta dois pontos fixos, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição, e ela apresenta dois patamares, ok? O que é o patamar? Patamar é quando a minha temperatura ela é constante, tá ok? Vamos para o próximo slide. Então vejam só, observe que esse gráfico aqui ele é diferente do gráfico anterior. Por quê? Porque no meu primeiro ponto fixo aqui, no meu segundo ponto fixo aqui, o gráfico, ele aqui, ó, nesse intervalo, ele não é constante. Ele sofre uma variação de temperatura, tanto aqui como aqui. Logo, esse gráfico aqui não é um gráfico de uma substância pura. Isso é um gráfico de uma mistura. É quando você pega duas substâncias diferentes, né, e aquece o conjunto. Então, esse gráfico aqui, ele difere do outro, por quê? Porque tanto no primeiro ponto fixo como no segundo ponto fixo, as temperaturas aqui não são constantes, ok? Elas são variáveis. Então, ó, visualmente falando, quando você olha para o gráfico e você vê variação de temperatura, você já observa que isso aqui não é uma substância pura, isso aqui é uma mistura. E as provas lá fora, né, eles colocam muito essa questão de gráfico. Por quê? Porque o aluno tem que se ligar quando há variação nos patamares, essa variação representa uma mistura, tá ok? Então eu coloquei esse gráfico aqui para que vocês tenham uma visão do que é, graficamente falando, uma mistura e o que é graficamente uma substância pura, tá ok? Vamos lá para o próximo. Aí, ó, essas misturas, elas podem ser eutéticas
e também elas podem ser azeotrópicas. O que difere uma da outra? Observe esses dois gráficos aqui. Observe que no meu ponto de ebulição está vindo aqui uma variação de temperatura, ou seja, esse ponto aqui, a minha temperatura não é constante. Se minha temperatura não é constante, a gente tem uma mistura eutética. Já uma mistura azeotrópica é o contrário, ou seja, no meu primeiro ponto aqui, ponto de fusão, observe que há aqui uma variação de temperatura. Se há uma variação de temperatura no meu primeiro ponto fixo, ou seja, no meu ponto de fusão, eu tenho uma mistura que é chamada de azeotrópica. Então vocês percebam que, graficamente falando, dá para a gente identificar quando é uma mistura eutética e quando é uma mistura azeotrópica. Quando é uma mistura eutética, ponto de fusão é constante e o ponto de ebulição ele é variável, ou seja, a minha temperatura varia. Quando é uma mistura azeotrópica, ponto de fusão, há uma variação de temperatura e no ponto de ebulição ele é constante. Tá ok? Então observe isso nos livros didáticos. Eles colocam muito essa questão de gráfico e eu já vi muito em prova a questão de gráficos quando a gente aborda misturas eutéticas e misturas azeotrópicas. Tá ok? Outra característica para a gente identificar uma substância é o que a gente chama de densidade. Tá ok? Então observem aqui, nessa tabela que está aqui do lado, que para cada substância existe uma densidade específica. Aí a gente pode concluir o quê? Duas substâncias que tiverem densidades diferentes, por exemplo, água e óleo, elas nunca vão se misturar. Ok? Então, o que seria densidade? Densidade é a relação, ou melhor, é o quociente da massa pelo volume. Então, densidade é massa dividido por volume. Ok? E observe que no sistema internacional a unidade de medida de densidade é gramas por centímetros cúbicos. Pode ter outra unidade de medida? Pode. Mas, no geral, densidade é dada em gramas por centímetros cúbicos. Tá ok? Então, eu tenho aqui o ácido acético, que tem uma densidade de 1,05. Eu tenho o benzeno, que tem uma densidade de 0,88. Eu tenho o clorofórmio, que tem uma densidade de 1,49. Eu tenho o etanol, que tem uma densidade de 0,79. E eu tenho aqui o hexano, que tem uma densidade de 0,66. Lembrando que a densidade da água é 1 grama por centímetros cúbicos. Ok? Então aqui é outra característica de se identificar uma substância através da densidade. Então a gente viu lá, como é que a gente pode identificar uma substância? Através de uma mistura e através de gráficos, tá ok? Então a gente vai aqui para o próximo slide. Transformações da matéria. Qualquer transformação que ocorra com a matéria é considerada um fenômeno, tá? Água em ebulição, massa do pão crescendo, explosão de uma bomba. Então tudo isso aqui a gente chama de fenômeno da matéria, tá certo? Então, esses fenômenos, essas transformações da matéria, elas podem ser químicos e podem ser físicos. Tá certo? Essas transformações da matéria podem ser químicos e podem ser físicos. Então, qual a diferença entre fenômenos físicos e fenômenos químicos? Fenômenos físicos não alteram a natureza da matéria. Então, tem aqui, alguns exemplos de fenômenos físicos. Por exemplo, a vela quando a gente acende lá, aquela parafina da vela, ela se derrete.
Porém, quando cessa o calor, aquela parafina que foi derretida, ela volta ao seu estado natural. Então aí a gente tem o que a gente chama de fenômeno físico. Tá ok? E o fenômeno, quando é o que o fenômeno é químico? Quando altera a natureza da matéria. Então, se você pega um pedaço de papel e você pega, ateia fogo nesse papel, ele vai se transformar em cinza. Logo, você alterou a matéria. Se você alterou a matéria, você tem o que a gente chama de fenômeno químico. Então, basicamente, a diferença entre fenômeno químico e fenômeno físico é exatamente essa. O físico não altera a natureza da matéria. O químico altera a natureza da matéria. Tá ok? Vamos para o próximo slide. Então, a constituição da matéria. Pessoal, esse assunto aqui, a gente já vai começar a partir daí. Porque até então a gente fez uma revisão de tudo que a gente viu nas aulas anteriores, para que vocês fiquem antenados no que a gente viu, para a gente refrescar um pouco a mente, para dar continuidade aos nossos estudos. Então, a gente agora vai pausar esse slide, e aí eu vou pegar a ficha de física da aula passada e vou resolver aqui com vocês, tá? Uma vez que surgiram algumas dúvidas, tá ok? Então, até daqui a pouco. E aí, pessoal, estamos de volta. Pessoal, vê só. Primeira questão do exercício de física, tá? Da semana passada. Então, um móvel realiza um movimento uniforme em um determinado referencial. Seus espaços variam com o tempo segundo os dados da tabela. Então, vocês têm lá a tabela, tá? E aí ele diz o seguinte: no tempo zero, o meu espaço é 160. No tempo 1 segundo, meu espaço 120. 2 segundos, 80. 3 segundos, 40. E 4 segundos, 0. Então, observe aqui que os espaços eles estão diminuindo. Isso é uma característica que a gente vai observar lá na frente. Então, na letra A, ele pede o seguinte: determine o espaço inicial, ou seja, quem é o meu espaço inicial? No tempo zero, o meu espaço inicial é de 160. Qual a unidade de medida aqui? Metros. Então, o meu espaço inicial, quando o tempo é zero, é de 160 metros. E a velocidade escalar do movimento? Para a gente determinar a velocidade, é só a gente pegar dois intervalos quaisquer. Então, eu vou pegar um intervalo de 1 a 2 segundos. Então, velocidade é ΔS sobre ΔT. Então, velocidade vai ser quem? No tempo de 2 segundos, qual foi o meu espaço percorrido? 120. No tempo de 1 segundo, 120 não, 80, desculpa. No tempo de 1 segundo, 120. Isso aqui sobre o tempo final, que é 2 menos 1. Então, velocidade vai ser quem? 80 menos 120 vai dar menos 40. 2 menos 1 vai dar 1. Menos 40 dividido por 1 vai dar menos 40 metros por segundo. Então, eu tenho aqui que minha velocidade vale menos 40 metros por segundo. Isso aqui é a minha letra A. Minha letra A está aqui. Deixa eu organizar aqui. Está aqui. E aqui é minha letra B. Na letra C, o que é que ele pergunta? Qual é a função horária do movimento? Ora, a função horária do movimento, S, é igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. Então, S vai ser igual. Qual é a minha posição inicial? 160
Qual é a minha velocidade? Menos 40, então fica menos 40t. Então aqui está a resposta da letra C, minha função horária do movimento. Então, aplicação direta de fórmula, tá? Eu vou apagar aqui para a gente fazer a questão 2. Então, vamos lá. Questão 2. A gente tem lá: um móvel descreve um movimento sempre no mesmo sentido num determinado referencial, percorrendo distâncias iguais e intervalos de tempos iguais. Seus espaços variam com o tempo segundo os dados da tabela. Então você tem uma tabela, tempo em segundo, distância em metros. Por exemplo, para um tempo de 5 segundos, qual é a minha distância percorrida? 350 metros. E assim sucessivamente. A letra A. Qual é a velocidade escalar média no intervalo de tempo de 1 a 3 segundos? De 1 a 3 segundos. Ele já determinou o meu intervalo de tempo. Então, velocidade vai ser igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade vai ser igual. No tempo de 3 segundos, qual foi a minha distância percorrida? Aí você vai lá na tabela e vê. No tempo de 3 segundos, a minha distância percorrida foi de 250. Menos. No tempo de 1 segundo, qual foi a minha distância percorrida? No tempo de 1 segundo, a minha distância foi de 150. Sobre a minha variação de tempo, ou seja, 3 menos 1. Então, velocidade vai ser igual. 250 menos 150 vai dar 100. 3 menos 1, 2. Então, minha velocidade vai ser de quanto? 100 dividido por 2 vai dar 50. Qual a unidade de medida? Metros por segundo. Então, está aqui a resposta da questão 2, letra A. Ok? Aí ele pergunta aqui na letra B. Qual é a velocidade escalar média no intervalo de tempo entre 5 e 13 segundos? Aí a gente vai, velocidade é igual a ΔS dividido por ΔT. Então, velocidade vai ser igual. No tempo de 13 segundos, qual foi a minha distância percorrida? Você vai lá na tabela, 13 segundos, a minha distância foi de 750. Menos. No tempo de 5 segundos, qual foi a minha distância percorrida? Você vai lá na tabela, tem 350. Isso aqui dividido pelo meu intervalo de tempo, ou seja, 13 menos 5. Então, velocidade vai ser igual. 750 menos 350 vai dar 400 sobre 13 menos 5 vai dar 8. Então, velocidade vai ser igual. 400 dividido por 8 vai dar 50 metros por segundo. Observe que para quaisquer intervalo, a minha velocidade vai ser constante. Isso caracteriza o quê? Movimento retilíneo uniforme. Ok? Que eu já respondi a letra C. Ele pergunta exatamente isso. O movimento em questão é uniforme? Por quê? Sim, é uniforme porque minha velocidade é constante, ou seja, velocidade igual a 50 metros por segundo e diferente de zero.
Essa é a resposta da letra C. Letra D. O movimento é progressivo ou retrógrado no intervalo de tempo observado. Ora, minhas velocidades elas foram positivas. Se elas foram positivas, o meu movimento ele é progressivo. Ou seja, velocidade maior do que zero. Ok? Então está aí a resposta da segunda questão. Letra A, letra B, letra C e letra D. Vamos agora para a terceira questão. Apagar aqui. Terceira questão. É dada a função horária do movimento. Então, a função horária S igual a 100 mais 80t. Onde S é medido em metros e t em segundo. Determine. Letra A. O espaço inicial e a velocidade escalar. Pessoal, se a gente fizer uma comparação aqui, ó. S igual a S0 mais V vezes T. Então, essa aqui é a equação. Tá? Então, se a gente comparar aqui, ó, eu tenho que meu espaço inicial é de 100 metros, a minha velocidade é de 80 metros por segundo. Então é justamente o que ele pede o espaço inicial e a velocidade escalar. Então, espaço inicial 100 metros e a velocidade 80 metros por segundo. Tá ok? Na letra B, ele pede o espaço quando t for igual a 2 segundos. Então a gente pega aqui a equação que foi dada, S igual a 100 mais 80t. Então S vai ser igual. Onde tiver t, eu coloco 2. Então fica 100 mais 80 vezes 2. S é igual a 100 mais 80 vezes 2, 160. Então S vai ser igual a 100 mais 160, 260 metros. Então, quando o meu tempo for de 2 segundos, o meu espaço vai ser de 260 metros. Letra C. O instante em que o móvel se encontra a 500 metros da origem dos espaços. Então, mais uma vez, a gente pega a equação S igual a 100 mais 80t. Só que agora, pessoal, ele te dá o espaço de 500 metros. Então, a gente substitui aqui, ó, onde tiver S, coloca 500. Então, fica 500 vai ser igual a 100 mais 80t. Esse 100 está positivo, vai passar negativo. Então, fica 500 menos 100 vai ser igual a 80t. 500 menos 100 vai dar 400. É igual a 80t. Quem vai ser t? 400 dividido por 80. T vai ser igual. Cancelar esse 0 com esse 0. 40 dividido por 8 vai dar 50. 40 depois vai dar 5 segundos. Então está aqui a letra C. E na letra D, ele pergunta se o movimento é progressivo ou retrógrado. Ora, minha velocidade é de 80 metros por segundo, minha velocidade é positiva. Logo, o meu movimento ele é
progressivo. Ok? Então está aqui a resposta da terceira questão. Vamos agora para a quarta questão. Quarta questão. É dada a função horária do movimento de um móvel S igual 60 menos 12t. Aí ele pergunta, da qual S é medida em quilômetros e T em horas. Determine o espaço inicial e a velocidade escalar. Mais uma vez a gente pega aqui a equação e aqui a gente compara. Então, ó, meu S0 vai ser de 60 km e minha velocidade vai ser de menos 12 km por hora. Uma vez que o espaço é dado em quilômetros e meu tempo é dado em horas. Letra B. O espaço quando T for 3 horas. Então eu tenho aqui que S vai ser igual a 60 menos 12, que multiplica quando T for igual a 3 horas. Então, onde tiver T, eu coloco 3. Então, fica menos 12 vezes 3. Então, S vai ser igual a 60 menos 12 vezes 3 vai dar 36. Então, S vai ser igual a 60 menos 36 vai dar exatamente 24 quilômetros. Ok? Letra C. Letra C. O instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. Pessoal, quando ele diz o móvel passa pela origem dos espaços, ele quer dizer que S é igual a 0. Então eu tenho aqui, ó, S é igual a 60 menos 12t. Se ele passa pela origem, S é igual a 0, então fica 0 é igual a 60 menos 12t. Passando 60 para cá, eu fico com menos 60, porque muda o sinal, vai ser igual a menos 12t. Eu vou multiplicar toda a equação por menos 1, porque o t não pode ser negativo, ok? Então fica 60 é igual a 12t. Logo, t vai ser quem? 60 dividido por 12. T vai ser igual. Quanto é 60 dividido por 12? Vai dar exatamente 5 horas. Ok? Então, ele passa pela origem depois de decorrido 5 horas. E a letra D, ele diz o seguinte: se o movimento é progressivo ou retrógrado, o que é que a gente faz? A gente observa a velocidade. Se a velocidade é negativa, o teu movimento ele é retrógrado. Velocidade menor do que 0. Ok, pessoal? Então está aí a resolução da questão, das questões, no caso, né? O que vocês poderiam fazer aqui nessas questões era montar uma tabela, atribuindo valores ao tempo, substituindo aqui, montando uma tabela. Vocês poderiam também fazer aqui um gráfico. Uma vez que montou a tabela, vocês podem fazer o gráfico de espaço por tempo, para que vocês para que vocês adiantem as aulas que vêm posteriormente, que é justamente sobre gráfico. Tá ok? Então tenham um bom dia, até a próxima e fica na paz.